O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, conforme temos insistentemente abordado, entendemos que o bicentenário de nossa cidade deve, sobretudo, permitir que alguns legados sejam construídos, sobretudo, para o futuro que queremos. Tenho dito, sempre que a ocasião me permite, que talvez seria muitíssimo interessante, se bem que entendo ser algo inalcançável, todas as autoridades de todos os poderes se envolvessem e se responsabilizassem por um plano de governo, para que fosse executado na próxima década, na seguinte, na terceira, na quarta, na quinta, e não tão somente constituírem um plano de poder, que é exatamente o que acontece quando as eleições acontecem. Vejam a diferença de um plano de poder que tem por objetivo principal levar um determinado grupo ao comando de determinado poder, de um plano de governo que justamente teria a finalidade de estabelecer diretrizes que deveriam ser seguidas por todas as gestões, de maneira que a nossa cidade, sobretudo, retomasse o cenário que tivemos há algumas décadas, onde o desenvolvimento, a geração de trabalho e renda, com consequente resgate da autoestima da população, estavam absolutamente potencializados. Estamos passando por um período que entendo particularmente ser de transição. Sendo assim, me parece que algo extremamente oportuno surge, um instrumento jurídico com força de lei, obviamente, que aponta nesse sentido, tratando dos mais diversos aspectos que você certamente talvez não estivesse nem imaginando que fossem tratadas nesta recente e oportuna legislação para a nossa cidade. Quando inúmeras situações são tratadas com profundidade, apontando um caminho para Nova Friburgo, projetando o futuro da nossa cidade, ou seja, o município que queremos e que se traduz através da recente Lei Orgânica Municipal que foi aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores em recente sessão na Câmara Municipal. É uma lei absolutamente profunda que trata de aspectos, conforme eu disse, absolutamente impensáveis. Moderna, futurista e, sobretudo, entendo que avançada, não obstante que muitas outras cidades e também muitos setores que lidam com legislação semelhante já estão buscando contato com a Câmara Municipal de Nova Friburgo para conhecer esta peça jurídica que é fantástica, que mostra as vertentes possíveis para a nossa cidade, disciplinando sob a forma de lei os caminhos a serem percorridos. Nos seus 716 artigos, trata de assuntos que, me parece, não foram absolutamente esquecidos em nenhum momento. Você vai observar aqui nesta edição, que estamos tendo o privilégio de receber o seu autor, que digo estar absolutamente apaixonado pela obra
que criou, evidentemente, por ser o seu relator, o seu autor intelectual, que conhece como nenhum outro vereador todo o conteúdo da legislação, vai abordar aspectos fantásticos que mostram, conforme eu disse e faço questão de ser insistente, um plano diretor para Nova Friburgo, uma forma de entender a dinâmica da cidade, diferentemente das legislações que são muito tradicionais, muito formatadas, sem abordar a dinâmica, a modernidade, a tecnologia que estamos sendo totalmente incorporados na maneira que surgem, por vezes até nos assustando. É uma lei que transcende o aspecto legal. Ela busca justamente disciplinar a gestão pública, sobretudo, me parece que de uma forma assim incontestável, entendendo a diversidade, o contraditório, entendendo as diferenças, de maneira que a sociedade friburguense seja tratada da forma mais igualitária, sem que as diferenças sejam potencializadas. É uma legislação que, sendo seguida, como esperamos que seja, porque trata-se de uma lei, mudará radicalmente os destinos da nossa cidade. Evidentemente que isso acontecerá com o passar do tempo, com a necessidade em que todos os seus capítulos sejam invocados. Sendo assim, estamos aqui ansiosos para ouvir o seu autor intelectual, que mais do que uma entrevista, nos concederá uma aula, até porque se trata de um emérito professor de português também. Com a proteção de Deus, obviamente, e de Santa Rita de Cássia, que deve ter iluminado o nosso professor na autoria dessa legislação. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos, eu diria, credores da proposta, por conta do que temos apresentado ao longo de mais de 10 anos de exibição, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 23 de julho de 2018. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo. Você torceu, vibrou, fez barulho. E agora a Copa entra na sua reta final. Dia 22, semifinal a partir das 11h45 no estádio Márcio Branco Stuqui. A emoção vai tomar conta de você. Venha para esta grande festa do esporte em Nova Friburgo. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, nesta edição, de uma visão do futuro, através da abordagem de alguns dos inúmeros aspectos que a recente Lei Orgânica Municipal trata. Enfim, já na minha abertura me manifestei
no que se refere ao meu entendimento sobre essa legislação, que transcende o aspecto legal. Trata-se de um projeto de futuro para a nossa cidade. E aí, de uma forma assim, muito interessante, muito inteligente, muito oportuna, temos a satisfação, o privilégio de receber nesta edição o professor Pierre Moraes. Seja muito bem-vindo, companheiro, ao programa Cidade Real. A direção da TV e, particularmente, a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua ilustre presença. Você é um vereador que honra o voto, independente de ser seu eleitor ou não, mas você honra o voto. Queremos agradecer a sua cordialidade e o seu pronto atendimento ao nosso convite. Zuri, eu que quero agradecer. É de imenso prazer e satisfação estar aqui no Cidade Real, né, com esse telespectador especialíssimo que é o nosso público, né, que acompanha, né, o Cidade Real, que é um público sensacional, que eu quero mandar o meu abraço, né, um abraço para todos vocês. E Zuri, estar contigo é motivo de honra e prestígio. Você é generoso. E exatamente num debate desse que envolve, como muito bem colocou no preâmbulo do programa, é uma legislação de futuro. Parecias estar iluminado diante das suas palavras porque conseguiu traduzir exatamente o sentimento e o espírito da lei no seu preâmbulo. Então, vamos discutir sobre ela e é para mim um motivo muito grande de satisfação estar aqui debatendo sobre essa lei, que é a nossa lei-mãe. Professor, e assim faço questão absoluta de tratá-lo, porque tenho grande admiração e respeito, não só pela profissão, mas pela missão, que deveria ser tratada como tal. Mas sabemos que você se dedicou absurdamente à redação da legislação, obviamente contemplando as sugestões dos demais pares. Agora, para traçarmos uma trajetória lógica desta sua dedicação, dessa sua competência, dessa sua, sobretudo, paixão por Nova Friburgo, porque você mudou totalmente os seus compromissos de mandato e da sua vida particular para se dedicar a esta legislação? Sim, Zuri, uma dedicação imensa, desde que o presidente Alexandre Cruz, no dia 1º de janeiro de 2017, como foi iluminado, anunciou: a Câmara vai entregar de presente a Nova Friburgo, nestes 200 anos, uma nova lei orgânica. Então, todo esse trabalho tem que começar com agradecimento ao presidente Alexandre Cruz e com reconhecimento dessa semente que ele lançou no âmbito do Poder Legislativo. E a partir dali, depois de uma comissão que foi constituída, né, uma comissão com colegas vereadores, eu quero destacar aqui, dentre os membros, aqueles que foram mais atuantes, o vereador Johnny Maicon, que presidiu, o vereador Zezinho do Caminhão, vice-presidente, o vereador Luiz Carlos Neves foi o secretário, e a vereadora Luciana, quando esteve presente na Câmara. Foi os vereadores que integraram a comissão mais atuante, entre todos os outros que ajudaram, o vereador Alcir, né, teve uma colaboração muito grande na parte da agricultura, entre outros membros da comissão. E, logicamente, agradecer a todos os assessores que me ajudaram, né, o Rafael Bastos, o Luiz Felipe Saturnino, agradecer à OAB, na comissão da OAB, presidida pela a doutora Célia Campos, junto com os demais membros, a doutora Karolinski, o doutor Leonardo. Enfim, agradecer ao Fernando Seixas, também assessor do presidente Alexandre Cruz, que ajudou muito. Então, nós tivemos pessoas, a minha assessoria de maneira geral, que foram fundamentais para que esse trabalho tivesse base nessa dedicação. Como bem disse, minha vida pessoal, meus compromissos de mandato tiveram todos que ficaram direcionados a essa legislação, porque foi noite, dia, feriado. A cabeça só pensava nisso, basicamente. Então, como estruturar uma legislação dessa? Era um compromisso muito grande,
uma responsabilidade muito grande a mim delegada. E poder corresponder ao interesse da população. Nós tivemos dezenas e dezenas de audiências públicas. Eu quero agradecer muito as pessoas que participaram das audiências, porque elas lançaram as ideias. Competia a mim, na condição de relator, trabalhar aquela ideia numa forma, lapidá-la e colocá-la em forma de redação legal dentro de um texto e organizado dentro de um ordenamento que desse entendimento, logicidade e, sobretudo, entendimento a quem for consultar essa legislação e aplicá-la. Professor, para aqueles que ainda não conhecem, obviamente, a lei, porque se trata da grande maioria, inclusive alguns vereadores me parece que também ainda não conseguiram fazer a lição de casa, uma vez que é uma legislação bastante extensa, profunda, multidisciplinar, e aí a sua leitura tem que ser bastante pausada, bastante repetitiva para que seja entendida. Agora, para quem não entende a importância de uma lei orgânica para o município, qualquer que seja, do que trata a lei orgânica, o que significa a lei orgânica para o município e para os seus moradores? Muito boa pergunta, Zuri. A lei orgânica é a mente e os olhos de uma cidade. Mente por quê? Porque está pensando o seu futuro, a sua estrutura. E o olhar? Para que eu quero olhar? Para onde eu quero olhar? Vou explicar agora, além dessa metáfora. A lei orgânica, ela é a constituição do município. É a lei mãe. Todas as leis municipais derivam da lei orgânica municipal. Todo o ordenamento da administração pública do município e das políticas públicas que ele deve implementar derivam da lei orgânica municipal. Ela é uma fonte. Então, tal qual a Constituição da República é uma fonte para o país, tal qual a Constituição do Estado é uma fonte para o Estado, assim é a lei orgânica para os municípios. Então, ela trata de toda a diversidade, ou deve tratar, pelo menos as legislações até o momento não tratam. Costumo dizer que elas são pronominais, elas apenas são legislações de referenciação. Dentro do espírito legal emanado por esse legislador, o que eu pensei? A gente precisa modificar. São 28 anos de legislações orgânicas pelo Brasil afora e não tivemos resultados palatáveis e materializantes dentro do entendimento da sociedade como satisfatórios. Nós precisamos mudar esse ordenamento. Então, passou-se a ter o entendimento de uma legislação substantiva, ou seja, nominal, que possa o quê? Dirigir, quando bem colocou no início, que ela é um plano diretor geral da cidade, porque as leis orgânicas, como a Constituição estadual e a da União, a federal, elas devem ser diretivas, normativas na sua fundamentação, de princípios, e diretivas dentro da administração pública. E isso vai ao encontro do que disse. Precisamos de gestores que pensem planos de governo e de Estado, e não planos de poder. Exatamente, exatamente. E com uma lei orgânica dessa, não há como ele dizer que não sabe por onde seguir. Eu encontrei alguns secretários de governo e falei com eles, olha, a Câmara, eu aqui aproveito o ensejo para agradecer os outros 20 vereadores, colegas que aprovaram, porque se não tiver a aprovação da Câmara, não adianta. Certamente. Se não tivesse a semente do presidente, a vontade política, se não tivesse a comissão com o relator, e não tivesse 21 vereadores votando, não existiria lei orgânica. Então, isso é um trabalho conjunto da casa. Então, esse foi um legado que a Câmara deu legalmente, legislativamente, nos 200 anos. Agora, a gente vai dar a bola para quem? Para o Executivo. Eu conversei até com o secretário de Agricultura. Deixamos o legado legislativo. Agora os senhores têm a oportunidade de deixar o legado executivo. Se pegar a lei orgânica
e seguir o que ela está apontando, o que ela está direcionando, o Poder Executivo muda radicalmente a sua forma de agir, em benefício da sociedade. Não foi em vão que nós recebemos, no dia da votação agora, ofício do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, os dois salientando dispositivos da lei orgânica, fundamentais à transparência, ao combate à corrupção e à probidade administrativa, sendo que no ofício do doutor João Mil, do Ministério Público Federal, que é o coordenador do Ministério Público Federal, houve algo frisado que muito me chamou a atenção. As medidas da Lei Orgânica Municipal vão ao encontro das 10 medidas do Ministério Público de combate à corrupção em âmbito federal. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a legislação, ela inicia basicamente do artigo 1º até o 263, ele trata da administração pública, dos princípios fundamentais, da estruturação da cidade, da organização administrativa da cidade, do poder legislativo, do poder executivo, então, e do sistema orçamentário municipal. Então, é a parte da administração que está ali. Com algumas inclusões interessantes. Por exemplo, o artigo 73, artigo 72, integram um capítulo de transparência pública. Agora, todas as empresas que o município contrata e terceiriza têm que dispor transparência nos termos da legislação municipal. Funcionário. Por exemplo, a concessionária vai ter que fazer isso. Vai ter que ter a folha de pagamento da concessionária disponibilizado nos mesmos termos, inclusive lá, horário da máquina, tudo aquele outro, funcionário da máquina, quanto que ele recebe? É aquilo. Se teve a mais, vai ter que estar lá na transparência. As empresas que o município contrata para transporte escolar, por exemplo, vai ter que ter lá a folha de funcionário. Muito bom. Isso é o que é transparência. O Ministério Público vai poder fazer cruzamento de informações. Isso vai acabar com a politicagem. Olha só o caminho. Então, isso é disposição de transparência pública. Os poderes têm que ter transparência. A Câmara tem que ter. O Executivo tem que ter. Isso está lá. No artigo 64, até, se eu não me engano, 30 meses, ou seja, até o final desse mandato, tanto Câmara de Vereadores quanto Poder Executivo tem que ter todos os projetos eletrônicos. Os processos têm que ser eletrônicos, como no Poder Judiciário. Vai ter que ter a lei para regulamentar isso, para que ter transparência, Zuri. O cidadão poder entrar no site, eu quero ter acesso ao processo de alimentação do Hospital Raul Sertã. Democratização das Qualquer informações. cidadão pode ter isso. Acabou a coisa de ficar a 7 chaves. Então, é o recado que eu dou para todos os gestores. Comecem a trabalhar a transparência no termo da lei. Então, o Ministério Público bateu palma para isso. Dentro dessa parte ainda, nós regulamos procuradoria e controladoria, que não tem na lei orgânica atual. Tudo isso que eu estou falando não tem. Passa até na nova, que vai ser publicada essa semana. O controle interno está dentro dos termos e normativas do Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que o Tribunal de Contas vai bater o olho, vai falar, puxa vida, o município está compromissado com as contas, com a transparência, com o combate à corrupção. O controle interno, dentro das funções, tem que instituir o compliance, tem que instituir o sistema de correição, que são instrumentos fundamentais ao combate a erros da administração e à corrupção. Tem prazo, compliance em 18 meses. A lei orgânica também instituiu prazo, Zuri, em determinadas ações. No ato das disposições transitórias orgânicas, que vai do artigo 702 ao artigo 716, estipulam-se ali prazos e normativas da lei orgânica, que tem que cumprir aquele prazo, senão tem punição para o gestor, tem punição para os vereadores, tem punição para os secretários. No artigo 699, está lá,
69, 699 ou 698, acho que é o 699. O conselho que vai ser criado, o comitê de acompanhamento da lei orgânica, em lei que vai ser criado, da sociedade civil, para acompanhar a implementação da legislação. Então, o controle interno, como as subcontroladorias, terão autonomia, não pode ter ingerência política, sob pena de responsabilidade. A mesma coisa a procuradoria. Tanto o procurador quanto o corpo de procuradores da prefeitura devem observar a lei. Se agirem para atender interesse de governo, afrontando a lei, respondem. Então a gente entra numa linha de direção, o que é que nós queremos para a cidade? Então isso são pontos da primeira parte dela. A Guarda Municipal ganhou um capítulo, ela tinha um artigo, ganhou um capítulo da importância da Guarda na questão de apoio à segurança pública, na questão dos bens patrimoniais, na presença nas ruas, para dar a sensação de segurança e apoio à Polícia Militar. Então, a lei orgânica, ela institui aspectos novos dentro dessa parte estruturante dela. Professor, nós temos muito que conversar e, sobretudo, ouvi-lo. Porque você, usando uma metáfora, você é um criador que está absolutamente apaixonado pela criatura. E, obviamente, que essa paixão lícita, honesta, sincera, louvável. E aí, a sua presença e a sua manifestação é absolutamente oportuna, especialmente neste ano em que já teremos eleições semigerais, para mostrar que, sobretudo aos candidatos, que a regra do jogo está mudando. Na nossa conversa, antes de gravarmos essa edição, você já havia, e nesse momento o nosso repórter cinematográfico Charles J.R., apaixonado por Ana Carolina, faz um take sensacional, garoto. O amor provoca transformações. Professor, para descontrair um pouquinho. Existem muitas peculiaridades que nós vamos tratar. E talvez não seja nem suficiente esta edição. Diante de tanta informação que você tem, qual foi a sua inspiração? Você se debruçou sobre esse projeto de uma maneira, assim, fantástica. E eu, particularmente, não tenho dúvida em afirmar que não haveria na Câmara Municipal, com todo respeito aos demais, um vereador com tal competência e dedicação como você teve para processar toda esta quantidade de informações, ordenar e redigir. Mas a sua inspiração foi buscada aonde? Em que projeto você se inspirou para fazer toda esta redação que está se mostrando absolutamente inovadora diante de todas as outras que conhecemos? Zurinho, uma pergunta profunda. Sem dúvida. Toquei seu coração e sua alma agora, companheiro. Olha só, Zurinho, tem toda uma... Não posso dizer que há uma inspiração. Há um arcabouço de valores nisso daí. Primeiro deles, a inspiração, a minha mãe e meu pai. Valores. Cite-os, por favor. Minha mãe, Sueli, e meu pai, já com Deus, Sidney Pacheco de Moraes, que muito mexe comigo. Então, a base de valores emanados deles na formação, tanto minha quanto do meu irmão. Então, isso tem um escopo familiar. Da minha família, brota a família friburguense. Aí vem um amor à minha cidade,
e ao nosso povo, que a gente faz parte dele. Um amor ao legislativo, que eu amo o poder legislativo. Eu tenho paixão pelo poder legislativo. Na minha primeira campanha, eu me inspirei em João Cabral de Melo Neto. Chegou a hora do ferro comer a ferrugem, de o sim comer o não. Eu penso que dentro da lei orgânica, essa força aconteceu. O ferro está comendo a ferrugem e o sim venceu o não. Quantos nãos no meio do caminho eu recebi? Quantas travas nós recebemos? Muito bom, professor. Muito bom. E converter esse não em sim. Porque a Câmara foi democrática na medida em que a Câmara submeteu o projeto ao Executivo. Eu quero aqui enaltecer a figura do procurador da Prefeitura, Sávio Rodrigues, que foi muito cordial e altamente preocupado com o município. Olhou o município, ajudou. Eu quero agradecer aqui ao prefeito, que depois de tudo teve sensibilidade, até me ligou para agradecer, porque nós conversamos sem deturpar o texto, sem ferir o espírito da lei, mas regular dentro da funcionalidade administrativa, a chamada acuidade da administração, que eu precisava ouvir alguém do Executivo para isso. Como nós ouvimos ao longo de audiências públicas com secretarias que foram lá participar e que são brilhantes, a Defesa Civil, as técnicas da saúde, o meio ambiente, os técnicos, a Secretaria de Política sobre Drogas, de Esporte, que fizemos audiências belíssimas. E trago também os grandes vultos da sociedade como inspiração. Esse ano, nós completaríamos 100 anos de Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela me arrepia. Submeteu a vida dele a um povo. Foi preso pela liberdade. Olha que coisa incrível. Preso por lutar pela liberdade. E nunca deixou esmorecer dentro dele, ainda que preso, o sonho da liberdade. Ele é liberto com mais de 70 anos. Se torna o primeiro presidente da África do Sul negro. E gera um processo de unidade nacional em combate ao apartheid. O que é o apartheid? Apartheid é separação. Essa palavra dá origem à palavra apartamento. Dá origem à palavra apartar, é separar. Não há mais como a nossa sociedade viver segregada em grupos. Nós somos um. Então, a legislação tem que espelhar isso. Por isso que a lei orgânica ela é grande. Porque ela sai do 264 em diante até o 699 com política pública. Dividida em 3 grandes títulos dentro de um livro. Né? Que nós vamos ter o preâmbulo, que na verdade são 4, que vem um primeiro título que trata de disposições gerais, em que eu abordo a política espacial, o espaço da cidade onde nós vivemos. Depois nós entramos ao direito de propriedade, que é um direito fundamental instituído na nossa Constituição da República. E depois entro no planejamento, que é subdividido em 3 capítulos importantes. O plano diretor, que aí ele entra inspirado no Estatuto das Cidades, que é uma legislação de 2001. Lei federal. Por isso que a lei orgânica ela tem que se atualizar com as leis federais, e a nossa não estava atualizada como de cidade nenhuma no Brasil praticamente está. Nova Friburgo é o primeiro município a fazer uma reforma in totum da lei orgânica, inclusive de modelo, de estruturação dela. Então o plano diretor, pode pegar hoje na lei orgânica, ele está à luz do Estatuto das Cidades, daquilo que é do município. Então, o que tinha 3 artigos, passou a ser mais artigos robustos, de acordo com a legislação federal, dando a diretriz de plano diretor ao município. Depois entra o quê? O Instituto Municipal de Planejamento, que eu conversei com os secretários de Meio Ambiente, Alexandre Sanglar, Iveson,
entre outros técnicos do meio ambiente, técnicos, todos disseram: o município precisa de um instituto de planejamento para ter memória de planejamento. E com o quê? Com cargos técnicos concursados, perenes, para pensar a cidade. De modo que a mudança de um governo não deturpe o desenvolvimento de um projeto de governo, de Estado, como bem colocou no preâmbulo do programa. E o sistema de informações, o SIM, que é um sistema amplo de todas as informações do município, que também tem 30 meses para estar criado, 24 a 30 meses, se não me engano são 24 até, que tem que estar o SIM implementado. E isso vai ajudar o empresariado, vai ajudar quem quer investir na cidade, porque vai ter marco legal de apontamento de dados da cidade, vai ajudar o cidadão a entender como funciona a sua cidade melhor. Então esse sistema é um sistema complexo, inclusive ligado com dados do Estado e ligados com dados da União, que poderão inclusive disponibilizar dados da cidade e a gente ter dados do Estado dentro do nosso SIM, do nosso sistema. Dali a gente vai para um outro título, que é o título Política Urbana e Ambiental. As cidades no mundo hoje estão passando por reformulações. Profundas. 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 E aí coube ao legislador olhar essas cidades. Eu pesquisar a Europa, pesquisar a Ásia, pesquisar as cidades no Brasil que estão dando certo, a América Latina, e dali inspirar artigos que pudessem dar diretrizes para que os governos assim o sigam. Então a política urbana ela tem uma seção chamada da modelagem urbana, que ali entra o conceito de Smart City, que é hoje trabalhado nas cidades tecnológicas, que tem princípios no artigo 287, que são princípios das cidades mais modernas do mundo que querem alcançar isso. Inclusive, a Câmara recebeu ofício da Universidade Federal Fluminense, da UF, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. E nesse ofício, assinado pela doutora Luíse e também intermediado pelo professor Diego Caetano, traz lá um dado da cidade de Freiburg, na Alemanha, exatamente no princípio que está na Lei Orgânica Municipal, recém-aprovada pela Câmara. Nós tivemos na sessão da Câmara a presença de um francês, de um instituto francês, que foi nesse dia, porque soube da aprovação, que a apreciação seria nesse dia. Escolheu esse dia para visitar a cidade. E lá falou aos vereadores. E disse que já está na Inglaterra, está em Londres. E outro recebeu uma comunicação que ele está vendo como é que ele vai falar de Friburgo, no encontro que ele vai ter em Londres, sobre a legislação nova de Friburgo. Está encantado. Então, quem pega essa parte da legislação tem inspiração no Caminito de Buenos Aires. Está ali dentro, o Caminito está ali dentro da legislação. Caminito era uma região vulnerável socialmente de Buenos Aires, favelizada, que foi transformada em região turística e econômica de Buenos Aires. Tem lá o artigo que é El Caminito, que eu posso chamá-lo. O artigo 306 fala de acupuntura urbana, dentro dos princípios de sustentabilidade e de meta de 36 metros quadrados de área verde por cidadão. Isso é meta da OMS. Nenhuma cidade no mundo tem. Mas o saudoso prefeito Heródoto Bento de Mello dizia com muita propriedade: Nova Friburgo é uma cidade parque. E daí medidas acupunturais de verde, inclusive com a questão do estímulo aos edifícios verdes, aos telhados verdes, a energia zero. Nova Friburgo está num caminho com essa legislação para ganhar um mapa solar, igual o que tem na Alemanha. É só a gente fazer o dever de casa direitinho. O primeiro dever de casa foi a lei. A gente pode ter um mapa solar aqui, Zuri. Cada cidadão pode ter uma ideia de implementação de energia solar na sua casa e fazer o cálculo. Quanto vai gastar, quanto vai economizar. O mapa solar diz isso. Professor, e aí eu preciso lhe interromper,
mesmo reconhecendo a sua empolgação, obviamente, e a sua articulação para tratar de tema tão complexo, porque muito temos que apresentar. E você que neste momento está nos acompanhando pela Rádio Conselheiro FM, pode ter a certeza absoluta que o ilustre vereador se encontra emocionado ao se manifestar sobre a recente Lei Orgânica Municipal de sua autoria. Digo isso sem qualquer dificuldade ou margem de erro. E nesse sentido, conforme ressaltei, este programa ele está sendo reapresentado todas as terças-feiras às 20 horas, também conhecido como 8 horas da noite, e também nos domingos às 11 horas da manhã pela Rádio Conselheiro FM em 87,7 MHz ou pela internet, numa parceria sensacional, inédita e pioneira entre uma TV local e uma rádio, uma emissora de comunicação que transmite também informação por outro tipo de onda. Vale acompanhar, vale assistir, até porque o perfil do programa lhe permite ouvi-lo tão somente sem a necessidade de acompanhar imagens, obviamente que ilustram, que agregam, que criam todo um ambiente. Mas é possível você nos acompanhar pela Rádio Conselheiro FM, como está fazendo neste momento. E desta forma, semanalmente, o programa Cidade Real será reapresentado toda terça-feira, às 8 da noite e nos domingos, às 11 horas da manhã. E, obviamente, quero remeter o meu grande abraço ao ilustre companheiro e fiel amigo José Augusto Rodrigues, diretor da Rádio Conselheiro FM, por entender, como também Salvador da Rosa Canto Neto, diretor da TV Zoom, este momento de democratizar a informação. Muito bom. Nosso repórter, ele está em plena, eu diria, performance. Não obstante, o seu coração foi tomado por Ana Carolina, que é um nome que me traz assim fortes emoções, porque foi o nome da minha primeira namorada, isso passado algum tempo. sem querermos ter a pretensão de precisá-lo. Depois do intervalo, retornaremos tratando de vários aspectos que são absolutamente inovadores para a cidade que queremos e que são traduzidos através da recente Lei Orgânica Municipal, que é uma legislação que eu tenho certeza está à frente do seu próprio tempo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Hora de reacender a solidariedade. A Unimed Nova Friburgo convida você a participar. Vamos abrir o armário e esquentar Nova Friburgo e Teresópolis. Participe doando. Separe as roupas quentes para doação e vamos acabar com as noites frias. A cada doação, o inverno e nossos corações ficam mais quentes. Doe! Participe! Tem diversos pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Por mais sorrisos, por mais sabor, por mais amor, por mais momentos. É para fazer seus dias ainda melhores que a Energisa trabalha. Por isso,
investe sempre na melhoria da qualidade do serviço e do atendimento. É mais qualidade no fornecimento de luz, mais extensão da rede para atender novas regiões. Mais do que levar energia para Nova Friburgo, é fazer parte dos seus dias. Energisa Presente. Energia da gente. Na Vermar é fácil comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Sensacional aqui o intervalo, o momento de descontração aqui com o ilustre vereador, professor Pierre, que compartilha conosco toda a sua sabedoria que foi traduzida nos 716 artigos que compõem a recente Lei Orgânica Municipal. Também quero anunciar, neste momento, que estamos apresentando uma nova proposta que eu entendo, sobretudo, de conteúdo, através da apresentação, para ser redundante, do programa Opinião Pública. É um programa de conteúdo, um programa conceitual que trata da agenda da nossa cidade, com destaque para o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Os temas são absolutamente envolventes, englobam todas as situações que traduzem a dinâmica do distrito e, obviamente, da própria cidade. Este programa Opinião Pública está sendo apresentado pela Rádio Conselheiro FM todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas, também conhecida como 13h, e reapresentado no sábado, a partir das 14 horas. Portanto, o programa Opinião Pública está sendo apresentado, e a sua estreia ocorreu na semana passada. Também daremos continuidade, obviamente, nesta quarta-feira, a partir das 13 horas. Programa que tem 2 horas de duração, tendo os comentários, as análises e reflexões do ilustre professor, grande companheiro, fiel amigo, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, conhecido como a raposa felpuda da política friburguense. Toda quarta-feira estamos juntos, a partir das 13 horas, pela Rádio Conselheiro FM, com reapresentação no sábado, às 14 horas. Tanto pelo rádio, pela forma tradicional, quanto pela internet, através do site da emissora ou pelo seu aplicativo. Vale acompanhar, vale ouvir, porque o programa tem incomodado, porque leva até os ouvintes o contraditório, que incomoda, mas é saudável e é democrático. Então, continue nos prestigiando com a sua valiosa audiência. Professor, nós estamos na reta final, faltam alguns minutos para terminarmos, e já quero, de imediato, renovar o convite e a sua presença na próxima semana para aprofundarmos os destaques da lei orgânica. Não teremos a pretensão de estudar os seus 716 artigos, mas aqueles aspectos diferenciados, inovadores, inteligentes e que estão surpreendendo o meio político e jurídico, nós temos por dever de ofício ressaltá-los. E aí, queremos tê-lo novamente semana que vem, na próxima segunda-feira, conhecido como dia 30 de julho, para aprofundarmos a conversa, ok? Ok, combinado. Desafio lançado, missão dada, missão cumprida. Com certeza, se Ok. Deus quiser. Estaremos juntos. Ainda tratando desta lei orgânica de uma forma generalista, você entende que é possível que seja cumprida? Por quê?
Tradicionalmente, eu digo até culturalmente no nosso país, tem-se a sensação e por vezes a certeza da não observância e do cumprimento da legislação. Diante desse arcabouço extremamente multidisciplinar, inovador, diferente, eu diria ousado, o cidadão friburguense, que é quem paga toda esta conta, pode ter a expectativa que seja uma legislação que vai ser adotada pelas administrações públicas? Acredito que sim, tem que ser. Eu acho assim que ela cria um sistema, Zuri, de atrair todos a ela. Ela atrai todos a ela. Por quê? Porque não é lei de apartação. Ela é uma lei de congregação de várias temáticas. Então, se cada cidadão tem envolvimento num tema específico, comprar aquela ideia que está lá, ele vai cobrar. Então, vou te dar um exemplo. A gente está falando aqui de política urbana e ambiental. Quem gosta de água, quem gosta de Mata Atlântica, vai ter por onde brigar, porque a lei prevê. Quem gosta de animal, tem o capítulo dos animais, que nenhuma lei orgânica do Brasil tem. Essa tem. Inclusive inspirado nos direitos universais dos animais. Sensacional. Essa lei tem defesa civil. As populações e quem gosta de defesa civil vai querer ver aquilo ali implementado. A própria secretaria vai querer. Porque ela ficou muito envolvida conosco lá na produção do capítulo, que eu quero aqui saudar a Secretaria de Defesa Civil. Você tem, por exemplo, a legislação do sistema que o município recebeu aqui, dos japoneses. O meio ambiente quer implementar aquilo, obras também. Está na lei orgânica. Tem pessoas que são pessoas de causa do município resiliente. Nós tivemos campanha aqui na época de 2011. Tem um capítulo, então essas pessoas vão se empoderar desses capítulos. Há quem queira ver melhoria no transporte público. Há quem queira ver melhoria nas concessionárias. Perfeito. Tem o capítulo das concessionárias, inclusive, de transparência. A Câmara de Vereadores tem que realizar audiência pública. A Câmara não define valor de tarifa, mas ela pode muito bem fazer com que o cidadão vá até ela, porque ela está determinando que seja mostrada a planilha, para o cidadão poder entender por que custa aquele preço da passagem. Por que custa o preço da água? Por que custa a tarifa de lixo, aquele valor X? Isso é para entender. Está sendo proposto o Conselho Municipal de acompanhamento das concessionárias, das concessões. Excelente. Para o cidadão poder se inteirar. Eu, como cidadão, não vou querer participar disso? Nós temos várias pessoas de ponta da cidade que podem dar o seu trabalho de colaboração nos conselhos. Então, a gente tem, por exemplo, o tema na área social. Nós temos o tema dos direitos humanos, da criança e do adolescente, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Vai ficar de olho, porque tem medidas ali socioeducativas que podem ajudar o CRIAD, que pode ajudar as crianças em situação vulnerável, Conselho Tutelar, que está previsto na lei orgânica. Nós temos a política dos jovens, que não tinha, a nossa juventude tem que conhecer. Então as escolas têm que pegar o capítulo de juventude e disseminar para os jovens. O idoso, está lá o direito para o idoso. Nós temos o centro de convivência, temos associações de idosos. Não vão querer ver o direito dos idosos? É isso que é interessante nela. Nós temos a legislação que aponta a questão da diversidade étnica. Fala do negro, fala do índio. Será que a população negra, afrodescendente de Friburgo não vai querer um plano para ela? Para poder ter posição de iniciação social? Será que as comunidades mais pobres, a gente vai fazer a lei chegar lá até elas? Que temos que fazer chegar? Não vai querer ter um bairro melhor? Não vai querer ter um bairro com infraestrutura? Porque a lei no artigo 661 coloca isso. Será que a comunidade do Floresta não vai querer ter aquele direito para ela? E ela vai poder agora brigar. Será que a comunidade do Morro do Rui não vai querer ter? Será que a população LGBTI não vai querer ter aqueles direitos para ela que está ali no capítulo para ela? Perfeito. O tema da mobilidade urbana. Será que a gente não vai, que é tão debatido nos programas, você debate aqui tanto a questão da segurança, da mobilidade?
Será que agora a gente não vai querer ver o cumprimento daquilo ali? Até porque a lei orgânica prevê um comitê da sociedade civil para acompanhar o cumprimento da lei orgânica. Isso é novo, não tem lugar nenhum no Brasil. Não tem inédito? É inédito. Então a gente cria um comitê da sociedade, vamos ter que fazer uma legislação para regular, até uma rotatividade, para que as pessoas possam acompanhar a lei orgânica. Então, Zuri, a gente tem que gerar esse compromisso social. O artigo 486, para fechar aqui a posição sobre isso. Ok. O 486 estabelece sobre o programa de erradicação do analfabetismo político. É inspirado em Bertolt Brecht. Sensacional! E que envolverá Programa de erradicação do analfabetismo político. Muito bom. Isso vai envolver os poderes públicos municipais, a mídia, as escolas, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, todos os organismos públicos em parceria, porque quem é hoje pai do voto comprado? O cidadão que não tem envolvimento e conhecimento do direito dele. É um analfabeto político. Exato. E que não tem cor, não tem sexo, não tem idade, não tem conta bancária. Isso é muito importante dizer, porque tem gente formada com dinheiro que não conhece a administração pública. Sem dúvida. Então, dando conhecimento, a gente vai fazer uma sociedade mais crítica dentro dos seus direitos e dos seus deveres. Professor, nós aqui também sofremos um tipo de bullying, que é o bullying do tempo, que o cidadão ali freneticamente me informa que estamos na reta final. Mas por derradeiro, esta lei terá sua publicação no decorrer dessa semana. Sim. Correto? Através do Diário Oficial, Jornal Voz da Serra, que é o Diário de Nova Friburgo. E a sua aplicação já acontece de imediato? Sim. Isso foi até uma escolha do próprio Executivo. No primeiro momento, a gente ia dar um tempo de vacância para ele se ajustar. Para entendimento, acomodação. Mas como a Câmara encaminhou o projeto para ele poder avaliar, ele entendeu que era melhor ele avaliar e depois implementar automaticamente. Significa que vai ter que ter uma mudança automática de muita coisa aí na Prefeitura. Tem alguns com prazo para poder regulamentar, mas tem outras medidas que não. São de autoaplicação e imediatas. Por isso que os cidadãos devem procurar na parte que lhe cabe de interesse imediato para poder se inteirar. Isso é muito importante, inclusive com forma de oportunidades. E vai ser publicada no Diário Oficial, mas assim que publicada estará no site da Câmara Municipal de Vereadores. Só botar Câmara Municipal Nova Friburgo no Google, que puxa lá a página. Ou digitar CESPRO Nova Friburgo, que nesse site tem todas as leis de Nova Friburgo desde 1947. E a lei orgânica vai estar lá também. Ou seja, registre-se, publique-se e cumpra-se. E cumpra-se, literalmente. Conforme então combinado, você nos concederá novamente a oportunidade de estar conosco na próxima semana, dia 30 de julho, quando aprofundaremos aqueles aspectos, aqueles destaques absolutamente, pelo que eu já tomei conhecimento, que trazem perspectivas para Nova Friburgo. Vale conhecer, você cidadão, que eu entendo ser o principal interessado no cumprimento de qualquer legislação, mas sobretudo dessa que trata do futuro de Nova Friburgo, deve nos acompanhar tanto pela Rádio Conselheiro FM, todas as terças às 20 horas, como nos sábados, como nos domingos, desculpe, às 11 horas da manhã, e também nas reapresentações que ocorrem durante toda a programação da TV Zoom, ou também pelo site ou seu aplicativo, que também lhe permite toda essa acessibilidade ao conteúdo. O nosso compromisso é com informação pública de utilidade, é com conteúdo, até porque pela informação você busca a transformação que precisa. Companheiro, Obrigado, você é muito bom. Você mostrou realmente que
participou de forma assim preponderante, marcante e irretocável no ano do bicentenário de Nova Friburgo. Pode ter certeza que as futuras gerações, tanto da sua família quanto dos friburguenses, terão orgulho de tê-lo como redator e relator dessa legislação que foi aprovada, não obstante, por unanimidade pelos senhores vereadores. Voltamos para continuarmos esta aula que está sendo proferida também pelo emérito professor de português Pierre Moraes. Temos que encerrar aqui, fazendo uma pausa para continuarmos na próxima semana, tentando levar até você uma nova forma de entender a dinâmica de uma cidade e projetar o seu futuro, o que está sendo oferecido por esta recente, moderna, ousada e inteligente lei orgânica municipal. Vale conhecer, vale se aprofundar, vale entender, até porque trata do resgate, sobretudo, da autoestima de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.